Olá, meu nome é Carlos Eduardo Lins da Silva, eu sou o coordenador do Centro Celso Pinto de Estudos de Jornalismo Econômico do INSPER. E este é mais um episódio da série de podcasts chamada As Fontes e o Meio, em que a gente procura reunir à mesma mesa fontes do jornalismo e jornalistas para discutir a cobertura de um setor específico da economia. O de hoje é o setor de finanças e bancos. Essa série de podcasts é uma realização do Centro Celso Pinto, em parceria com a plataforma Porquê? Economês em Bom Português, da BEI Editora e BEI Educação. E os nossos convidados são Geraldo Carbone, sócio fundador da Gextrate, empresa de consultoria e estratégia, que foi presidente do Banco Boston e vice-presidente do Banco Itaú. Thalita Moreira, editora de finanças do jornal Valor Econômico, mestre em jornalismo pela Universidade de Barcelona e MBA pela FIA e BMF Bovespa. E Roberto Dumas, professor do INSPER, mestre em economia pela Universidade de Birmingham, na Inglaterra, e pela Universidade de Fudan, na China, com 30 anos de experiência no mercado financeiro. Nós vamos começar com uma pergunta aberta, para que vocês manifestem as suas primeiras opiniões, e depois vamos ter uma espécie de 2 blocos, um que vai tratar de questões técnicas do jornalismo e outras de questões éticas do jornalismo. A primeira pergunta para vocês é: quais são os principais problemas que vocês percebem na cobertura do setor de finanças e bancos no país? E a partir da sua experiência, como que vocês avaliam a relação entre fontes e jornalistas nessa cobertura? Thalita, quer começar? Vamos lá. Bom, eu acho que um problema que a gente tem na cobertura desse setor é o risco de você ser muito hermético. Você escrever sobre um assunto que é técnico, que muita gente tem receio, né? Tem até ai, nossa, economia, finanças, Deus me livre, né? Então tem muita gente que tem um pé atrás com esse setor. Então eu acho que a gente tem que ter a preocupação de ser muito didático e simplificar sem ser raso, assim, né? Acho que esse é o grande desafio. Você conseguir descrever, detalhar, descrever assim, descrever conceitos, encadear os fatos ali de uma forma que seja compreensível para quem não é desse meio, mas também, assim, apresentando ali todos os lados, todas as vertentes, para não ser uma coisa muito superficial, né? Agora, em relação a como é que é a relação com as fontes desse setor, bom, na minha experiência, né, agora eu estou na edição, mas eu fui repórter de bancos aí por alguns anos, eu acho que, assim, é uma relação, para você tirar o melhor proveito, assim, desse setor, eu acho que você tem que ir construindo uma relação de confiança com os executivos de bancos, né, de corretoras, né, agora tem uma vertente muito maior aí, fintechs, e como se chega a isso? Pela minha experiência, assim, eu acho que, assim, você precisa amassar barro, você precisa estar ali, acompanhar os eventos, marcar café, marcar almoço, e fazendo essa aproximação, porque eu acho que isso vai te dar uma compreensão melhor do setor e, ao mesmo tempo, você acaba conquistando a confiança dessas pessoas. Só para dar um exemplo rápido, tinha uma época em que os bancos divulgavam o balanço 5 e pouco, 6 e pouco da manhã, e não existia trabalho remoto. Então, assim, a gente chegava na redação 4 e pouco da manhã para cobrir ali em tempo real e tal, etc. Era um negócio super maçante, assim, era difícil, mas eu acho que isso, por outro lado, os executivos prezavam muito, assim, acho que isso acabava ajudando muito, porque isso te traz conhecimento. E acho que eles também, as fontes também valorizam o fato de que você está ali, de que você se empenhou, de que você... Então isso vai abrindo caminho aí para ter uma relação de confiança. Carbone, você como executivo de banco, como é que você sentia essa relação? Olha, eu tinha muito conforto nessas relações.
primeiro que eu tive sempre o cuidado de ter uma assessoria de imprensa muito boa e uma pessoa que eu confiava cegamente, no sentido de que ela entendia o papel dela, que o papel dela era, vamos dizer, zelar pelo banco e zelar pela verdade. Porque sempre, às vezes, existe um certo conflito, que boa parte dos assessores de imprensa vem da imprensa. E isso, às vezes, cria uma certa dubiedade. Mas eu nunca tive problemas. Os problemas que eu tive foram muito poucos ao longo da minha vida profissional, muito poucos. E normalmente eles ocorreram por conta de que o jornalista era influenciado por uma boa fonte, não era uma fonte ruim, mas era uma fonte que estava com informação errada. Eu prefiro achar isso do que achar que ele estava com segundas intenções. Mas assim, e às vezes isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso não é uma questão do jornalista em si. Agora, olhando de uma forma geral, eu acho que hoje a gente tem um excesso de cobertura, né? Porque pela multiplicidade dos órgãos que você tem hoje, como a Thalita disse, quer dizer, do lado do setor financeiro você tem corretoras, asset managers, family offices, além dos bancos, né? Que é uma quantidade de fontes muito grande. Algumas dessas fontes bem qualificadas, outras nem tanto. E às vezes o jornalista, por inexperiência, seja lá o que for, ele não consegue fazer uma boa escolha da qualidade daquela fonte e como ele deve avaliar aquela informação que ele está recebendo, né? A correria de hoje, quer dizer que quando eu comecei no mundo bancário, né, tinha muito pouca coisa online ainda, né? Foi antes do broadcast, né? E nessa época, o jornalista ele não precisava correr para soltar uma informação, aquilo só ia entrar na edição do dia seguinte. Então ele tinha a chance de checar aquela informação que ele havia recebido. Hoje é uma corrida contra o tempo infernal, infernal. O que faz com que muita coisa seja publicada sem a devida checagem, porque o tempo hoje é uma variável fundamental. Então eu entendo o contexto, mas eu acho que é um problema, apesar de eu entender. A Thalita já levantou o ponto de que é um assunto técnico, acima de tudo. As pessoas acham que economia é uma questão de bom senso. Não é uma questão de bom senso, né? Você tem que estudar muito, e por mais que você estude, sempre tem alguma coisa nova para você aprender, né? Então, tem muitos jornalistas que não têm o devido preparo, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, era muito comum um jornalista de economia, depois que já estava exercendo a profissão, ele ia fazer curso de economia, porque ele sentia que ele tinha um pouco de dificuldade para poder acompanhar. Hoje eu não vejo a mesma coisa acontecendo. Dumas, você como fonte acadêmica, você também tem essa percepção que o Carbone está dizendo de que muitos jornalistas não têm o devido preparo para entrevistá-lo? Veja, eu acho que, de novo, nesse tempo que a gente continua na imprensa, muita coisa melhorou. Como o Carbone colocou, veja, às vezes nós estamos bombardeados de informação, principalmente hoje em dia em relação à taxa de juros, em relação a cupom, etc. Mas não é querer falar mal da internet. O problema é que quando você solta alguma informação equivocada, essa informação ela se espalha para milhões de pessoas e o jornalista tem que correr atrás para dizer, olha, não foi isso que eu falei e não é isso que está escrito. Então, às vezes, apesar de no jornal, naquele meio de comunicação, a comunicação está correta, você tem uma opinião de um jornalista que não está bem fundamentada e você encontra uma pessoa que concorda com essa opinião não fundamentada, essa opinião se transforma em 1000 opiniões. Então fica difícil falar, gente, parece que ninguém entendeu nada do que está acontecendo com o sistema financeiro. Um exemplo, parece que o Banco Central gosta de subir a taxa de juros porque ele simplesmente gosta de fazer o mal.
Então você tem esse problema, e aí é um trabalho hercúleo do jornalismo sério, e atrás fala, gente, a taxa de juros no Brasil, ela é alta por causa disso, disso, disso e disso. Mas existe sempre aqueles que têm uma opinião diferenciada, ou por inocência, desconhecimento ou desonestidade intelectual, sempre teve isso. O problema é que isso é multiplicado por 10 mil. Multiplicado por 10 mil, e aí, desculpa, fica aquela coisa, Thalita, vai atrás, porque agora, apesar da tua informação, são 10 mil informações falando. Então fica até difícil, por exemplo, quando a gente entra na sala de aula, tentar derrubar dogmas, que falam, da onde você tirou isso? Mas como que isso aconteceu? Então, não vou dizer que é fake news, não é isso, mas o jornalismo está fazendo um trabalho que é um trabalho pesado. Isso tem acontecido no Valor, Thalita, de o próprio Valor ter tido as suas matérias mal interpretadas e espalhadas na internet? Já aconteceu mais de uma vez, então é algo que sim vem acontecendo, e não só isso, mas às vezes você escreve uma coisa ali que tá correta, técnica e tal, mas em outros lugares começa a sair informação deturpada, e então você também fica ali, às vezes, né, o desafio é esse, você fica perdido ali naquele meio, assim, é uma notícia e no entorno tem outras N dizendo outras coisas, assim, então acho que acontecem essas duas Por coisas. inocência, incompreensão ou desonestidade intelectual. Mas aí prejudica o trabalho do jornalismo sério. Falar, você é desse partido, você é do outro partido. E às vezes eu leio, a gente tem que ler todos os jornais. Todo mundo tem um jornal preferido. Fala, olha, esse jornal ele é mais visado para esse jornal é mais visado para aquele. Todo mundo fala isso. Da hora que você lê, fala, não, gente, desculpa, mas essa informação nesse jornal que você está falando que é visado para aquele candidato, para aquele presidente, está completamente correto. E aí já fica o negócio, não, mas isso é lixo, ele falou bobagem. Não, ele não falou bobagem. Ou seja, com a evolução da internet, acaba suscitando cada vez mais falta de conhecimento, por incrível que pareça, por mais que você tente explicar, o preconceito e a ideologia de quem ouve prejudica a disseminação da informação correta. Que não venha a culpa do jornalismo. Eu não acho que o jornalismo, por exemplo, na minha vida bancária, tive problemas, gente, não mais do que 2 vezes. E não foi um problema horroroso, foi um problema de, olha, vamos acertar o que não é isso que foi combinado. Mas o jornalismo está correndo atrás daqueles defensores de dogmas que falam, não, mas eu gosto mais dessa ideia. Então o que você falou, eu vou deturpar. Ou, como eu disse, por inocência, desconhecimento ou desonestidade intelectual. E aí isso se propaga na internet. Olha o que o Valor falou, olha o que o Estadão falou, olha o que a Folha falou. Falou, mas no final das contas eles não falaram nada disso. Eles não falaram nada disso. Carbone, uma das críticas que se faz muito ao jornalismo de economia é de que eles usam números de uma forma um pouco sem contexto. Existem alguns estudos, inclusive, que falam do vício do numerismo. Você joga os números e o leitor ou o consumidor que tem que se virar com aquele número. Você percebe isso no jornalismo brasileiro e na sua experiência com o jornalismo de outros países? Você acha que é pior aqui do que lá, ou é mais ou menos a mesma coisa, ou isso não existe? Olha, eu acho que é um pouco pior aqui. Como você disse, o numerismo, né? Ele de certa forma é uma defesa. Porque quando você não entende muito bem o conceito que está por trás do número ou a teoria que está por trás do número, você derruba um monte de número naquela matéria. E fez o teu trabalho. Fez o seu trabalho. E ela parece muito consistente porque ela é fundamentada em números. E é o contrário, ela não tem fundamento às vezes algum. Né? E os números muitas vezes não são corretos ou às vezes eles são analisados de forma incorreta.
Então, eu continuo achando que o debate jornalístico ele é fundamentalmente baseado em ideias. Os números são uma ilustração da ideia, são uma forma de melhorar o entendimento sobre um tema, mas eles nunca substituem o bom debate, a boa descrição e a boa conceituação daquele tema. Então, eu acho que a gente é vítima disso sim, por N razões. Essas são as que eu consegui lembrar. Thalita, tem sido constante no noticiário ultimamente bancos de investimento internacionais serem objeto de notícias. Por exemplo, o Banco Europeu de Investimentos vai inaugurar uma filial no Brasil, o banco chamado Banco dos BRICS está ampliando seus números de sócios. Você acha que a editoria de economia, você que é editora de finanças, a sua editoria especificamente, ela está bem equipada para lidar com essas questões geopolíticas? Ou você acha que deveria haver, se é que não há, no seu caso, ou no jornalismo em geral, mais diálogo com a editoria de internacional? Eu acho que no valor até acho que as pessoas estão bem preparadas para isso, mas eu concordo que quando se trata desse tipo de instituição financeira, eu acho que é importante ter ali uma convergência, uma troca de ideias com o pessoal que cobre Inter, né? Porque muitas vezes o objeto da notícia vai além de uma questão bancária, financeira em si, envolve outros fatores, né? O Banco dos BRICS é um clássico, né? Ele envolve política, né? Na criação dele, ele envolvia ali um projeto de geopolítica, assim, envolvendo um grupo de países. Então, eu acho que se houver essa confluência, eu acho que o resultado tende a ser melhor. E eu acho que existe pouco isso no dia a dia. Cada um fica ali muito voltado para o seu mundo e para suas pautas ali no seu pedacinho, e acho que faz falta, assim, esse tipo de interação maior. Com a sua experiência, Dumas, de China e de Inglaterra, você também percebe que existe essa falta de informação geopolítica na cobertura das questões de bancos internacionais e bancos de investimento? Eu acho que na imprensa internacional existe mais uma preocupação. E, no final das contas, a gente sabe que política, economia, sociedade e geopolítica andam juntos. Se a economia vai mal, a sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei, a política fica prejudicada, junto com a geopolítica isso tem um impacto. Então, por exemplo, se você vê alguma notícia no jornal internacional sobre o Banco dos BRICS, de trazer esse ou aquele, pelo menos quando a gente vê essas notícias, já trazem um aspecto da geopolítica. Por quê? Olha, por que está acontecendo? Por que surgiu o Banco dos BRICS? Eles já explicam. Fala porque as instituições pós-Bretton Woods, o FMI, Banco Mundial, não deram espaço para a Rússia, não deram espaço para a China, então se reuniram e resolveram fazer um banco diferente para coadunar com o FMI, com o Banco Mundial, etc. Então eles buscam explicar. Porque falam, mas para que você tem o Banco dos BRICS? Para que é isso? Na realidade, você sempre pega no final a explicação. O Banco dos BRICS foi fundado tal, 2015, 2016, 2014, se eu não me engano, por causa disso, e levando em consideração o interesse no mundo mais multipolarizado. Então eles acabam explicando, ao invés de chegar, não, é um novo banco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na imprensa internacional eu vejo a explicação do porquê que o Banco dos BRICS surgiu e por que a China, e principalmente a China e a Rússia, e nem tanto a Índia, quiseram fazer parte desse banco e formaram esse banco, dando a explicação. Eu vejo menos, mas aí que já vem da explicação que fomos convidados, mas do Brasil... na realidade, a China, com poder, com o PIB per capita dela, com o crescimento, etc., ela se via não representada junto ao FMI. Ela se via não representada junto ao Banco Mundial.
Então, uma maneira dela se projetar no mercado financeiro internacional, fala, olha, se eu não posso fazer parte do jogo e do grupo de bancos formado pelo Bretton Woods, formo eu uma nova fronteira financeira, um novo sistema financeiro, o SWIFT, etc. E pronto. Não estou competindo, estou apenas juntando. Se eu não posso ter o poder e a projeção que o tamanho do meu país merece, então eu vou fundar um novo banco. Carboni, as crises do Silicon Valley Bank e do Credit Suisse voltaram a trazer na imprensa brasileira das teses de que o Brasil tem um sistema regulatório bancário superior à média internacional, inclusive dos maiores países do mundo. Você acha que a imprensa repete essa tese de uma forma compreensível e bem fundamentada? Ou você acha que essa tese é realmente verdadeira? Ou você acha que a imprensa brasileira devia ser mais crítica em relação ao sistema regulatório bancário brasileiro? Olha, eu particularmente concordo que o nosso sistema regulatório ele é muito mais estruturado e muito mais organizado do que a média mundial, né? E os episódios recentes, inclusive, ilustram isso. Isso não aconteceu por acaso. Quer dizer, não vamos nos esquecer de todos os grandes bancos que desapareceram no final da década de 90 e no início dos anos 2000. Eram instituições centenárias, né? Como o Banco Nacional, Bamerindos, eram bancos patrocinadores de Jornal Nacional, tá certo? E que desapareceram num estalar de dedos. Desde então, eu acho que o Brasil começou a montar um arcabouço regulatório sobre o sistema financeiro muito maduro, e a supervisão do Banco Central sobre o sistema, ela foi ganhando um grau de profissionalismo que não existia antes. De fato, os supervisores do Banco Central tinham uma formação diferenciada, o banco contratou gente muito boa, quer dizer, dentro dos seus processos de admissão, e o sistema hoje é muito mais maduro. Além do que, a gente pagou contas altas por conta de instabilidade bancária e financeira. Não só porque alguns bancos tinham questões regulatórias, mas como o Brasil, por ser um país que dependia de recursos internacionais, ele estava muito mais vulnerável a crises bancárias. A crise começava lá, chegava aqui. A crise daqui dificilmente chegava lá, mas a crise que acontecia lá fora nos apanhava e nos apanhava feio. A partir daí, você já tem um sistema desenhado de uma forma totalmente diferente e totalmente mais estruturada. Então, hoje, eu ouso dizer que o nosso sistema é melhor do que o que a gente vê em grandes países como Estados Unidos e vários países da Europa. E você acha que a imprensa reflete bem isso? Olha, eu acho até que a imprensa não reconhece muito isso, sabe? Eu acho que fala pouco disso. Porque coisas que têm acontecido lá, por exemplo, seriam impossíveis de acontecerem aqui. Porque a supervisão bancária teria identificado os problemas, porque eles eram absolutamente visíveis, né? Então, eu acho que claramente o Banco Central merece mais mérito do que ele tem nesse aspecto. Eu acho que assim, no Valor a gente fez isso em alguns momentos. No início da pandemia, eu me lembro de ter feito uma matéria falando que tinha também aquela questão ali no início da pandemia, né, que ia acontecer com os bancos, a gente fez. Agora, nessa questão do SVB, a gente também escreveu sobre isso, né, sobre as diferenças entre o que estava acontecendo lá e aqui. A gente escreveu também sobre as fintechs que tinham dinheiro depositado no SVB e o que estava acontecendo com o dinheiro. Então, acho que assim, no Valor, acho que a gente conseguiu acompanhar isso e a gente vem escrevendo sobre isso. Esses dias também saiu o relatório de economia bancária do Banco Central. A gente mostrou ali que houve uma desconcentração bancária em algumas, no crédito principalmente, mas aí também a gente fez essa ponderação, olha,
né, o que tá acontecendo aqui no Brasil por que foi sem... Por que o Brasil tinha um sistema bancário que chegou ali a ser considerado pelos indicadores quase muito concentrado, né? Ele não chegou a ser muito tecnicamente, mas estava ali na banda de cima. Então a gente também deu essa explicação. Agora, eu acho que nos jornais mais gerais, nos sites mais voltados a finanças pessoais, não se fala muito sobre isso, assim, não se entra tanto nesse detalhe. Inclusive, teve um exemplo quando eu estava na China e um dos objetivos era buscar dinheiro de outros bancos. Apresentava um banco brasileiro, falou, olha, a gente vai passear no Japão, na Tailândia, Índia, etc., e buscar dinheiro. E a primeira pergunta que eles faziam para a gente, aí é uma questão também de jornalismo internacional. Eles perguntavam, não, mas quanto você está exposto no CDO? Eu trabalhava no Banco Brasileiro. Quanto você está exposto numa MBS, numa Mortgage Backed Security, ou seja, aquele lixo tóxico? A gente não tem banco brasileiro exposto a isso. Coisa que o jornalismo internacional não falava. Ele falou, você não está exposto? Não, porque a nossa taxa de juros em dólar era tão alta que a gente não precisava comprar essas coisas. Falei, mas como é que eu posso acreditar no teu balanço? Ninguém está falando que não tem ilegalidade, não é isso. Mas o nosso balanço não pode ter nada off-balance. Que podia ter na época da quebra do Lehman Brothers. Você podia botar uma sociedade de propósito específico e ficava off-balance, tirava do balanço. Falou, olha, tudo que você está vendo no banco, tudo que você está vendo no balanço é verdadeiro. Então aquilo deixava o gringo, o investidor, falou, puxa vida, então vocês estão maravilhosos. Ou seja, eu não sabia que a situação do sistema bancário brasileiro era assim tão forte. Eu falei, não é que nós somos fortes, os outros estão muito fracos. Como é que você vai fazer um balanço off-balance? Então para que serve o balanço se você não sabe o que eu estou vendo? Então esse foi um dos motivos que um setor interbancário dos Estados Unidos secou. Um banco empresta para o outro, falou, olha meu balanço está bom. Falei, não, mas você pode estar cheio de off-balance aí. Eu não sei o que está. E aí o setor interbancário secou, levou para a Europa, bateu na Ásia, bateu no Brasil. E aí foi o momento que eu peguei a maletinha e falei, gente, banco brasileiro, não os localizados no Brasil, não tem exposição. Como é que eu posso saber? Olha, está aqui a legislação, nada pode ser off-balance. Esse é um momento que talvez, claro, isso foi em 2008, 2009, 2010, talvez o jornalismo internacional, o jornalismo brasileiro poderia falar até para ajudar o Brasil. Todos nós sabemos que o jornalismo está passando por uma crise tremenda em todo o mundo, principalmente no mundo ocidental e também no Brasil. Curiosamente, o jornalismo de finanças, o jornalismo econômico, é um dos poucos que tem recebido mais atenção e mais dinheiro, inclusive. Mas em boa parte porque bancos e empresas do setor financeiro estão comprando ou estão investindo pesadamente em alguns veículos. Vocês acham que essa presença dos bancos e das empresas do sistema financeiro diretamente nos veículos pode comprometer a independência editorial desses veículos? Eu acho que pode. Eu acho que pode comprometer. Eu acho assim, eu acho que tem dois lados aí nessa questão. A gente tem visto de fato aí nos últimos anos vários bancos, corretoras, etc., investindo em sites, em portais aí, e com muito sucesso, né? São veículos de bastante audiência. Eu acho que o lado positivo é que você amplia o público que consome notícias de finanças, né? Até porque a gente teve um período de taxas de juros mais baixas no Brasil que atraiu o interesse das pessoas para investimentos, e isso, né, acaba refletindo aí também na cobertura, no interesse maior sobre finanças. Então, eu acho que esse é o fato positivo. Então, traz dinheiro para o setor, então gera empregos e contrata. Acho que na maioria desses sites, né, os maiores aí, tem gente muito séria, tem jornalistas sérios, jornalistas que fizeram história e fizeram carreira
em veículos tradicionais, então eles sabem o que, né, são pessoas que sabem e estão comprometidas aí com os princípios jornalísticos. Então acho que esse é o lado positivo, assim. No geral, acho que as notícias são notícias, assim, corretas e bem intencionadas. O lado negativo que eu acho é, se um dia esse jornalista se vir com uma notícia desse patrocinador, qual a liberdade de você que ele vai ter de cobrir? Exato. Então, assim, vai sair uma notícia dando porrada naquele banco, naquela corretora? Não sei. Entendeu? Assim, acho difícil. Só se vai sair, mas pode ser que não saia a notícia, Pode né? ser que não saia, pode ser que saia enviesada. Então, eu acho que existe esse problema, assim, acho que esse conflito ético. Você pode argumentar, mas os jornais também têm vários anunciantes, etc. e tal. Mas como não é um só, tem uma variedade de anunciantes, assim, então é mais manejável isso, assim, né? Eu acho que... E não é dono, uma coisa é o cara ser anunciante, outra coisa é o cara ser dono, né? Acho que são processos bastante diferentes. E mesmo o banco, que é dono, etc., trabalhei já em alguns bancos, a gente sabe como tem que falar com a imprensa. Ou seja, quando algum economista fala que o cenário é desafiador, o negócio está muito ruim. Então você tem certas palavras que você acaba usando. Nós já vimos casos onde o analista acabou falando e acabou sendo demitido. Então existe esse risco de o jornalismo interpretar o que o analista está falando, não profaná-lo, mas dar o peso que eventualmente esse analista não quer dar por receio de sofrer represálias do seu chefe. Porque banco não gosta de falar mal de governo. O banco não vai chegar e falar, olha, essa taxa de juros está um absurdo, ou a taxa de juros está certa, o governo está errado. Vai falar, não, veja, é importante ter notícias. Então você tem muito banco que tem um discurso para fora e um discurso para dentro. Isso eu já vi bastante. Eu acho que tem. Veja, eu acho assim, depende de um conjunto de fatores. Uma coisa que ajuda muito é você ter uma governança muito sólida para esse órgão de imprensa que tem um investidor ou como único investidor uma empresa XYZ. Pode ser banco, pode ser não banco também, pode ser uma varejista dona de um órgão de imprensa, mas vamos ficar no caso dos bancos, né? Com uma governança sólida e que mostre independência, que garanta a independência, eu acho que você mitiga muito o risco, né? Mas eu ainda não consigo entender exatamente quais são as motivações de algumas instituições financeiras quererem ter o seu próprio canal de notícias ou o seu canal de imprensa. Por que ela precisa ter um? Por que ela não pode alimentar todos eles? Seria muito melhor para ela. Então, banqueiro é desconfiado, né? Quer dizer, eu sempre desconfio que por trás dessa boa intenção pode haver algum interesse específico, porque não há muita lógica em você querer ter o seu canal de comunicação com o público em geral. Faz muito mais sentido você alimentar a imprensa em geral, que você vai alcançar o maior número de pessoas. Seria bom também para a sociedade, porque você teria mais veículos que são não alinhados a uma só ideia e o público seria mais bem informado. E o público que já é bem informado já vai ler com uma ponta de sal o relatório que sai. Fala, veja, como a gente fala, isso é cheerleader. Ou seja, você está querendo fazer a coisa mostrar melhor do que ela é. Então, você sempre olha com uma pulga atrás da orelha. E agora, além dos veículos que são propriedade de instituições financeiras, tem também o fenômeno dos influenciadores.
A Andima tem feito uma pesquisa todo ano mostrando que 270 influenciadores no mercado financeiro têm mais leitores do que os 10 principais veículos de comunicação juntos. Como é que vocês veem essa questão do influenciador, que muitas vezes nem jornalista é? E nem economista é. Esse é perigoso. É aquilo que nós falamos no começo. Quando você fala uma coisa e, eventualmente, o jornalismo sério falou alguma coisa, mas você tem um dogma, ou porque você não entendeu, ou que você tem uma desonestidade intelectual, e você tem mais de 2 milhões de seguidores, você falou e distorceu o que a Thalita falou, aquilo virou uma verdade. Ou seja, não é possível. Eu tenho 2 milhões de seguidores, o cara, ele fala, não, mas não é assim. Como é que a taxa de juros não tem que ser pá. O cara acaba distorcendo o que a Thalita fez um trabalho absolutamente técnico mostrando por que os juros têm que estar aquilo, mas o cara acordou sem uma regressão econométrica, sem saber o que é aquilo, sem falar com um economista e fala, a taxa de juros está muito alta. Dá vontade de entrar nessa conversa e falar, e qual seria a taxa de juros então de equilíbrio? Não é 13,75? Quanto seria? Tem que ser mais baixa. Mais baixa quanto? Ou seja, o que a gente está vendo no Brasil, hoje em dia, por exemplo, que nem o Carbone falou, estamos falando muito de taxa de juros. Se eu perceber, taxa de juros virou Big Brother agora. Todo mundo quer dar uma opinião. Na Paulista, todo mundo fala, hashtag baixa juros. Alguém fez alguma regressão econométrica? Você chegou e falou que os 9 técnicos do Banco Central estão errados? Você fez alguma regressão? Não, mas comparado com outro país... Veja, eu tenho a minha idiosincrasia. A gente precisa levar em consideração que o Brasil, é alcoólatra. Nós temos um problema. De 1980 a 1994, ninguém está falando que isso vai acontecer de novo. A inflação no Brasil, pasme, foi de 12 trilhões percentuais. Esse tipo de herança a gente não esquece, porque o governo emitia muita moeda. Então, a taxa de juros já começa a falar é alta e o Roberto Campos já explicou, porque eu estou competindo com o governo para recursos. Não, é interesse do Banco Central prejudicar a economia. Bom, 2 milhões de pessoas jogaram o que, desculpa Thalita, jogaram o que a Thalita falou corretamente, falou, isso não vale, vale o que esse influenciador falou. Quer dizer, esse cara não tem formação. É mais fácil falar, que nem falar, na minha humilde opinião, posso dizer, não sei, porque eu não fiz a regressão econométrica, mas isso levanta a arquibancada? Isso dá influenciador? Ou dá influenciador quando eu falo, isso é um absurdo? Pronto, já ganhei like adoidado. E isso é uma desinformação. E isso prejudica o trabalho de quem está fazendo o jornalismo correto. Como você mesmo colocou, às vezes tem mais seguidores desse influenciador do que o seguidor de um jornal econômico sério. É muito comum. Aliás, quer dizer, eu acho que, eu particularmente, acho esse um capítulo triste da história da humanidade, essa história de influenciadores, né? O que é um influenciador? É alguém que faz a cabeça do outro. E o influenciador, ele não tem o menor compromisso com a verdade. O compromisso dele é ganhar like. E como é que ele faz isso? Falando o que pessoas querem ouvir. Então ele não tem compromisso com a verdade, ele vai falar o que algum grupamento quer ouvir, aí ele passa a ser gostado por aquelas pessoas e a partir do momento que ele tem audiência, aparecem patrocinadores querendo colocar dinheiro no blog dele, ou seja lá o que for. Isso é um horror. Isso é um horror porque é como se o poder público permitisse que pessoas fossem induzidas ao erro, sem qualquer tipo de controle e punição. E depois você acaba falando Globo lixo, Valor lixo, São Paulo lixo. Quer dizer, estudou. O que é o influenciador? Muitas vezes ninguém sabe nem de onde ele veio, o que ele faz. Está investindo também, né?
direcionando. Assim, Ele quer levantar arquibancada. eu acho que o influenciador desse meio aí de finanças e tal, ele é muito voltado ali para o investimento pessoal. Muitas vezes ele direciona, né, ele influencia as pessoas ali para um investimento que o beneficia. Acho que isso é um problema. Eu acho também que muitas vezes ele não fala por quem ele é patrocinado. A gente estava falando dos sites patrocinados aí por bancos, corretoras, etc. Nesse caso, a gente nem sabe quem está por trás. E quando o cara passa aí de um número de seguidores, certamente tem alguém por trás, assim, né? Que ele despertou interesse. Aí o cara faz um post que cada post ele ganha dezenas de milhares de reais, assim. Então, é tudo muito complicado. Acho que tem esse lado ético e aí tem o outro lado que é a cópia que eles fazem do material jornalístico. Assim, esses dias a gente deu uma matéria que repercutiu bastante ali sobre cartões de crédito. Aí uma influenciadora assim com milhões de seguidores pegou a arte e o gráfico que a gente fez no Valor, e postou, até tinha o nome do Valor lá, e falou, todo o conteúdo da matéria ela falou ali num videozinho em cima daquele gráfico. Assim, isso me gerou zero audiência, a não ser que alguém ficou muito curioso e foi atrás de ir lá clicar no Valor, mas assim, não tinha nem o link para o Valor, não tinha nada, assim, ela pegou simplesmente, daí eu reclamei, mas tá lá na arte que é do Valor. Então, não, peraí, né? Então, acho que tem problema ético e tem esse outro problema que é cópia. Muitas vezes eles pegam na cara dura e copiam mesmo. E estão nem aí. Então, acho que esse é um negócio bem complicado. A despeito do profissionalismo crescente dos jornalistas, os influenciadores acabam fazendo um desserviço. Então você acaba falando, olha, não é assim, não é assim, mas vem aquela pessoa bonitinha, vem aquele cara que tem mais like, não sei o quê. É que nem eu falei, antes da internet, quando você falava uma bobagem, vinha o teu colega, botava a mão no ombro e falou, você está falando bobagem. Agora vem um influenciador, fala uma bobagem, tem 2 milhões de pessoas que vão atrás dele e nem discute se ele está certo ou está errado, aquilo virou uma verdade e tudo que ela estudou, tudo que ela colocou avaliado, não vale. E fazendo uma autocrítica, eu acho que os jornalistas tradicionais não encontraram ainda a fórmula de ocupar esse espaço. Né? A gente vê esse espaço sendo ocupado por outras pessoas, assim. Acho que os meios tradicionais talvez tenham que encontrar um caminho de usar essa ferramenta, esse tipo de ferramenta a seu favor. Que eu acho, sabe o que, Thalita? Eu não quero aqui demonizar os influenciadores. Alguns deles talvez tenham até boa intenção. Mas o bom jornalista, ele tem um compromisso com a verdade, ele tem um compromisso com a sua fonte, ele tem um compromisso com o seu leitor. O influenciador, ele não tem compromisso com nada. Ele tem compromisso em falar o que aquele público gosta de ouvir. Por isso que os jornalistas não conseguem ocupar esse espaço, porque é um espaço que parte de uma perspectiva diferente, né? E o poder de informação no Brasil hoje, acho que no mundo, mas no Brasil particularmente, porque a gente tem uma população que ainda é pouco educada. Os influenciadores hoje influenciam muito mais do que os jornalistas, mas muito mais. Isso não é bom. Isso não é bom. Por que o jornalismo sempre foi uma atividade regulada? Né? Tinha associação de classe, comitê de ética, tinha tudo isso. Porque influenciar pessoas é algo relevante para a sociedade. E a gente está vivendo hoje num mundo onde os influenciadores influenciam mais do que os jornalistas, os influenciadores influenciam mais do que os políticos, do que os governantes. E isso não é bom. Eu não consigo ver isso como bom. Isso não é bom. Legal. Nosso tempo está acabando. Queria deixar a palavra para, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa a mais.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade e comentar que, obviamente, a gente sabe que o sistema financeiro sempre é simpático bater no sistema financeiro, no sistema bancário. Então eu acho que às vezes falta, talvez para o jornalismo, explicar algumas coisas que talvez o leitor não entenda. Como nós estamos falando, a discussão hoje em dia é só Selic, 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 Selic. Como nós falamos, ninguém vai falar do risco ajustado pelo retorno. Por que o cara está cobrando um spread mais alto? Alguns bancos falam. Ninguém vai falar da insegurança jurídica. Não me lembro, 1999, o que aconteceu? Todo mundo fez carro de leasing em dólar, entraram no judiciário, todo mundo ganhou como o dólar ficasse a 1,12. O banco falou, gente, então com essa insegurança jurídica eu cobro mais o spread. Ninguém fala, ou poucos falam, que a recuperação judicial no Brasil é a que mais demora e a que menos tem retorno. Então isso bate no meu capital econômico. Se bate no meu capital econômico, bate no retorno do banco. O meu risco é maior do que outros bancos em muitos outros países. E outra coisa, o que dá letras garrafais? Tal banco teve 30 bi de... Gente, vamos mostrar retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto que o banco colocou de patrimônio líquido? E vamos fazer uma comparação com outros segmentos econômicos. Porque é charmoso bater no sistema financeiro. É bacana, mas é importante informar. Então, acho que isso poderia ser mais trabalhado. Claro, vamos falar da competição? Vamos, mas por que taxa de juros no Brasil é tão alta? E explicar com uma linguagem bem simples, mas fazer bem didática. Por que o banco cobra mais taxa de juros? E com exemplos mundiais de insegurança jurídica, de performance, etc., do PIS, COFINS, da taxa dos impostos, etc., para explicar por que também você paga tudo isso. Na hora que você pega a capa do jornal, fala, tal banco deu 30 bi, tá vendo? Tá roubando, já começa. Pronto, é isso que levanta o influenciador. É isso que levanta o influenciador. Essas são minhas considerações finais. Carbone, alguma consideração final? Não, olha, também queria agradecer. Papo muito agradável, muito bom. Visões diferentes, né? As óticas são diferentes, acho que foi bem legal por conta disso. E, bom, acho que fica claro que temos desafios, né? O Brasil tem lá os seus desafios nessa relação de como melhor informar as pessoas, né? Eu acho que o papel da imprensa aqui sempre foi fundamental, na minha opinião continua sendo. E mais difícil agora. Mas a imprensa também não deveria capitular, né? Quer dizer, porque tem parte da imprensa que vira site, quase vira influencer, então a gente tem que tomar cuidado, a imprensa precisa continuar sendo imprensa. Thalita? Também queria agradecer a oportunidade, foi ótimo o papo. Bom, acho que para encerrar eu queria dizer o seguinte, voltando até ali num ponto, quando a gente falou do excesso de números, eu acho que assim, o que a gente tem que procurar no jornalismo de finanças, jornalismo de bancos, é contar histórias, né? Que se apoiem em números de preferência, mas contar histórias, né? Não despejar um monte de coisa ali, porque senão realmente fica difícil, assim, competir com um influenciador que fala uma linguagem popular. Então, acho que o jornalismo tem que fazer um esforço adicional de ser claro, de ser didático e de não ser maçante, né? Num assunto que é técnico e nem todo mundo gosta. E eu acho que isso exige formação, acho que exige que quem quer seguir carreira nessa área procure cursos, procure livros, tem N cursos grátis, pagos, assim, só procurar, tem muita coisa disponível para quem quer online, né? Hoje em dia tem a facilidade dos cursos online, então acho que isso é fundamental. E acompanhar o setor, assim,
em coletiva, essa é chata, esse assunto é um assunto menor, mas estar sempre presente também, isso vai construindo ali um conhecimento que em algum momento vai te ajudar. Então, acho que é isso. Eu que agradeço a vocês, muito obrigado, Carbone, muito obrigado, Dumas, muito obrigado, Thalita. Esse é mais um episódio da série As Fontes e o Meio, Diálogos sobre Jornalismo Econômico, promovido pelo Centro Celso Pinto de Estudos de Jornalismo Econômico do INSPER, em parceria com a plataforma Porquê Economês em Bom Português, da BEI Editora e BEI Educação. Muito obrigado.